Nos anos 1950, uma pequena cidade rural no coração do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, se tornaria palco de um dos casos mais perturbadores e enigmáticos da história criminal americana. Plainfield, uma comunidade pacata, de fazendas cercadas por milharais e vizinhos que se conheciam pelo nome. Um lugar onde nada de extraordinário parecia acontecer. Até que um homem transformou o nome daquela cidade em sinônimo de horror. Esse homem era Edward Theodore Gain, o fazendeiro solitário que inspiraria alguns dos vilões mais icônicos e aterrorizantes do cinema. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, todos nasceram das sombras deixadas por ele. Mas afinal, quem foi Ed Gein? O que o levou a cometer crimes tão grotescos e incompreensíveis? E como um simples morador do interior americano acabou moldando a própria estética do terror moderno? Esse é o Fatos Sem Fim. E hoje você vai conhecer a história de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. A infância de um monstro, isolamento e fanatismo. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, no condado de La Crosse, Wisconsin. Desde o início, sua vida foi marcada pelo isolamento e pelo controle sufocante de uma figura dominante, sua mãe, Augusta Gein. Augusta era profundamente religiosa e acreditava que o mundo estava corrompido pelo pecado. Para ela, todas as mulheres, exceto ela própria, eram instrumentos do diabo, seres que levavam os homens à perdição. Essa visão distorcida moldou a mente frágil de Ed desde a infância. Seu pai, George Gein, era alcoólatra e praticamente ausente. Ed e seu irmão mais velho, Henry, cresceram ouvindo sermões diários sobre o inferno, o pecado e a corrupção do mundo exterior. A mãe proibia que eles se misturassem com outras crianças, especialmente meninas. O lar se tornou uma prisão espiritual, onde o medo e a culpa substituíram o afeto. Em 1944, um incêndio misterioso atingiu a fazenda dos Gein. Quando o fogo foi controlado, o corpo de Henry foi encontrado sem vida. As autoridades disseram que foi um acidente, mas havia hematomas em sua cabeça. Alguns acreditam que Ed pode ter tido envolvimento direto, uma suspeita que nunca foi comprovada, mas que deixaria uma sombra permanente sobre sua história. A solidão e o colapso. A morte de Augusta. Em 1945, Augusta Gein morreu após um derrame. Para Ed, foi o fim do único vínculo que ele conhecia e o início de sua completa desconexão com a realidade. Sem a mãe, ele ficou sozinho na fazenda, isolado do mundo. Trancou os quartos que haviam pertencido a ela e passou a viver em um espaço cada vez mais sujo, desorganizado e bizarro. Era como se o tempo tivesse parado. A solidão começou a consumir sua mente, e as fantasias que antes eram apenas pensamentos começaram a tomar forma. O despertar da loucura. Profanação de túmulos. Entre 1947 e 1957, Ed Gein passou a visitar cemitérios locais durante a noite. Ele desenterrava corpos de mulheres que, segundo ele, se pareciam com sua mãe. Esses atos eram uma tentativa de trazê-la de volta, de preencher o vazio que ela havia deixado. Mas o que ele fazia com os corpos ultrapassa qualquer limite da sanidade. Em sua casa, Gein começou a confeccionar objetos feitos com restos humanos, tigelas feitas de crânios, cadeiras e luminárias revestidas de pele, e até máscaras criadas com rostos retirados dos cadáveres. Era como se ele tentasse reconstruir a presença materna, um ritual macabro entre a adoração e a insanidade. Os psiquiatras que estudaram o caso mais tarde diagnosticaram Gein com psicose grave, transtorno de identidade e delírios maternos. Ele vivia entre dois mundos, a realidade e um universo criado por sua mente fragmentada. Os assassinatos. Mary Hogan e Bernice Worden. Apesar da fama que o caso ganhou, as investigações confirmaram apenas 2 assassinatos cometidos por Ed Gein. A primeira vítima foi Mary Hogan, dona de um pequeno bar local. Desapareceu em 1954, sem deixar vestígios. Alguns moradores chegaram a comentar que Ed fazia piadas sobre Mary estar na fazenda dele, mas ninguém o levou a sério. 3 anos depois, em 1957, Bernice Worden, dona de uma loja de ferragens, desapareceu em pleno feriado de caça. Seu filho, que também era xerife adjunto, encontrou um recibo de venda de antigel em nome de Ed Gein, a última pessoa a ser vista na loja. A polícia foi até a fazenda,
E o que encontraram ali se tornaria uma das cenas mais horríveis da história criminal dos Estados Unidos. A descoberta. Ao entrar na casa, os policiais se depararam com um cenário indescritível. Corpos mutilados, partes humanas penduradas, móveis feitos de pele, máscaras de rostos humanos cuidadosamente preservadas. A cozinha estava coberta de sangue seco. No galpão, pendurado de cabeça para baixo, o corpo de Bernice Worden, aberto como um animal abatido. O caso paralisou o país. Os jornais chamaram Ed Gein de o açougueiro de Plainfield. A partir dali, a fronteira entre realidade e ficção começava a se confundir. O julgamento e o fim. Preso em 1957, Gein confessou tudo com calma, quase infantil. Não demonstrava remorso nem raiva, apenas confusão. Durante os interrogatórios, sorria e cooperava, como se não entendesse a gravidade do que havia feito. Em 1958, foi declarado inapto para julgamento e enviado ao Hospital Estadual de Wisconsin para criminosos insanos. Lá, passou anos em tratamento psiquiátrico até ser considerado apto a comparecer ao tribunal. Em 1968, foi julgado pelo assassinato de Bernice Worden, considerado culpado, porém legalmente insano. Ed Gein passou o resto da vida internado em instituições psiquiátricas, onde morreu em 1984, aos 77 anos. Os enfermeiros relatavam que ele gostava de jardinagem e de assistir televisão. Vivia tranquilamente, como se fosse apenas mais um idoso comum. Mas por trás daquele olhar calmo, havia o eco de um dos maiores horrores da história americana. O legado do horror, o homem que inspirou o medo. A história de Ed Gein ultrapassou as páginas policiais. Ela se transformou em cultura popular, inspirando o nascimento de uma nova era do terror no cinema. Norman Bates, de Psicose, o homem obcecado pela mãe. Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, o assassino que usa máscaras humanas. Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, o homem que queria vestir outra pele. Todos esses personagens nasceram das cinzas da fazenda de Plainfield. Mas, mais do que um simples assassino, Ed Gein é o retrato do lado mais sombrio da mente humana. Sua história expõe o poder destrutivo da solidão, da repressão e da loucura não tratada. Um lembrete de que o mal, muitas vezes, não se manifesta em figuras monstruosas, mas em pessoas comuns, escondidas atrás de um rosto calmo e um sorriso tímido. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva para conhecer mais histórias intrigantes como essa. Até o próximo vídeo!